Oi, pessoal. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sempre imagino que vocês estão aí do outro lado, a gente está pertinho um do outro, conversando, trocando altas ideias. Bom, eu sou a Paula, estou aqui para contar mais uma história sobre o Evangelho de Jesus. Estão lembrados? Até algumas aulas passadas, a gente estava com o livrinho da Turma da Mônica e o Evangelho, vocês se lembram? A gente contou várias histórias dele, a tia Tati também estava contando histórias a respeito dele. E agora, dessa vez, a gente vai para uma outra coleção, outros livrinhos que também continuam sobre o Evangelho de Jesus. Então, vocês lembram o que é o Evangelho, né? Vocês já ouviram falar da Bíblia, que contam sempre a história de Jesus, daquela parte assim moral, do que ele ensina de valores, né? Do que a gente deveria ser para ter uma vida melhor, né? Bom, então vamos preparar para mais uma história. Eu acho assim, como é que tá aí, onde vocês estão agora? Agora onde eu tô aqui tá um dia lindo, cheio de árvores de mato em volta, com o sol brilhando, um calor gostoso. E eu acho sempre bom a gente ou começar ou terminar o dia com algum momento mais calmo, assim, pra gente poder pensar um pouco, refletir, ficar mais calmo, organizar as ideias, né, descansar a cabeça, ficar sozinho um pouquinho assim, né? A gente não precisa fazer nada, só a gente estar um pouco quieto, pensar no que a gente precisa para organizar, descansar e retomar depois, né? Se precisar até dormir um pouquinho, sim. Então é sempre bom a gente ter esse momento de reflexão, de calma, pode ser no início do dia, pode ser no meio do dia, no final do dia, não é? Então vamos fazer um agora? Só pra gente entrar nesse clima um pouquinho. Então, bom, espero que a gente consiga nos reorganizar nesse momento, que a gente consiga nos acalmar, acalmar nosso coração, a gente ficar um pouco mais disposto depois para continuar o dia ou para terminar o dia e começar uma outra semana, sendo pessoas um pouco mais sensíveis, mais dispostas. Que Jesus nos ajude, os nossos anjos, nos inspirando para mais essa lição, mais esse momento. Pode ser? Ai, queria tanto ouvir a prece de vocês para esse momento. Bom, vamos contar a história então. A história de hoje se chama Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Vai contar um pouco de como que Jesus chegou até nós aqui. Era uma vez um mundo muito distante e estranho. Muito distante, olha só. E todas as pessoas que moravam nesse lugar viviam muito tristes. A vida era muito difícil e ninguém entendia por que nesse mundo uns sofriam mais e outros sofriam menos. Parece bem parecido, né? Onde a gente vive. Alguns tinham muitas riquezas, outros eram pobres, outros tinham saúde e outros eram doentes. A grande maioria era pobre e passava os dias em grandes dificuldades para poder até mesmo se alimentar. Que mundo estranho era aquele? Difícil, né? Alguns homens diziam que existia um Deus de que tudo cuidava, cuidava de todos, mas a maioria não acreditava muito, afinal, como alguém pode acreditar em um ser superior, em um mundo onde todos sofrem de alguma maneira? Se tem um Deus que cuida de todo mundo, como é que todo mundo sofre assim? Ou tem uns que sofrem tanto, né? E a vida seguia assim. Nesse mundo, algumas pessoas se matavam por qualquer bobagem e não respeitavam umas às outras. Olha só que perigo, né? Qualquer discussão era motivo de briga e de confusão. Isso a gente vê muito aqui também, né, gente? Por qualquer moeda, o sofrimento acontecia e as pessoas viviam com raiva, brigavam umas com as outras por causa de moeda, de dinheiro, por causa de qualquer bobagem. Elas valorizavam mais as coisas passageiras e os bens materiais. Minha roupa, meu sapato, meu brinco, o que eu tenho. Era briga pra lá, briga pra cá. Quem tinha muito não ligava para quem tinha pouco. Tem uns passando tanta dificuldade, quem tinha muito achava que não tinha nada a ver com aquilo, né? Não podia fazer nada. Quanta desigualdade, quanta infelicidade tinha nesse mundo.
Esse mundo tinha um céu cinzento, era nublado, não era assim como hoje, um dia claro, amarelo, né? Pois as nuvens escuras eram muitas. Diziam até que o céu cinzento era por causa do mau humor e da tristeza das pessoas daquele mundo. Olha só, o jeito que as pessoas eram, pensavam, fazia o céu ficar feio, o lugar ficar feio, né? E assim o tempo foi passando, passando. Até que certa noite, uma estrela de brilho sem igual cortou o céu iluminando tudo. Vocês já ouviram sobre isso, né? Lembra das histórias de Natal? E muita gente desse lugar ficou feliz, pois há muitos anos diziam que um dia chegaria a esse mundo um homem que traria o sol da esperança para iluminar cada coração. Uma estrela como aquela só podia ser portadora de boas notícias, né? E não demorou a se espalhar a notícia de que havia nascido então um menino para salvar aquele povo. Nasceu o menino Jesus, na época do Natal. E foi assim que tudo começou a mudar. Olha só como as coisas devagarzinho vão mudando, porque alguém resolveu estar lá e ter uma atitude diferente, né? Foi uma providência divina também, né, gente? Os anos foram passando e o menino foi crescendo. Isso demora tempo, mas acontece. E por onde ele andava, a alegria do amor chegava. E onde antes não havia sorrisos, com suas palavras ele fazia nascer a paz e o amor nos corações. Olha só, um menino, desde menino ele já foi colocando isso nas pessoas. E o céu daquele mundo, que um dia tinha sido muito cinzento, agora começava a ficar azulzinho e pintadinho. Tá vendo como o clima muda o ambiente? Pintadinho de nuvens branquinhas como algodão. Não é? Quando a gente está mais feliz, o dia não parece que está mais bonito? Imagina várias pessoas então nessa mesma sintonia. Isso acontece. O homem era chamado Jesus. Então ele começou a curar pessoas enfermas, doentes e começou a falar de amor. Ao mesmo tempo, ele anunciava que existia uma vida mais feliz em outro mundo de onde ele tinha vindo. As pessoas começaram a ter esperanças de viver nesse mundo. Os que sofriam passaram a sorrir, pensando no futuro, pensando, nossa, olha só, se esse mundo chegar então, como que a gente faz para estar lá, né? Eu quero viver nesse mundo, para acabar com esse sofrimento, não é mesmo? Muitos duvidavam e achavam que aquele homem que falava de amor era um louco, um doido varrido, um sem juízo. Muitos pobres acreditavam que no mundo apresentado por Jesus, do qual ele falava, não existia pobreza e a felicidade era para todos. Vamos entender esse mundo, né, gente? Mas existia algumas condições para se chegar àquele mundo, dizia Jesus. Não é que o mundo de repente vinha, vamos lá, todo mundo vai para o mundo. A gente tem que merecer esse mundo, a gente tem que fazer algumas coisas para chegar nesse mundo, ou melhor, a gente tem que sentir para chegar nesse mundo. Vamos lá. Algumas condições, então. Quais eram algumas condições? Amai-vos uns aos outros, perdoai para serdes perdoados. Vocês já ouviram essa também, né? Só assim podereis entrar nesse novo mundo. A chave que abre a porta desse mundo é o amor. E todos se emocionavam com as lições ensinadas por ele. Porém, alguns homens ignorantes passaram a perseguir e a prenderam Jesus. Não é, gente? Por mais que a pessoa seja ótima, que muitos gostem dele, tem gente que não entende. Tem pessoas ignorantes que não entendem o propósito, não entendem o que ele fala, né? Com todo mundo é assim. Então, até mesmo Jesus Cristo, a pessoa mais amorosa que esteve aqui na face da terra que a gente conhece, sofreu perseguição e foi preso. E o levaram à presença da justiça, naquela época, representada por Pôncio Pilatos. E esse homem chamado Pôncio Pilatos perguntou a Jesus: Tu és rei? Você é rei, Jesus? Porque tem tanta gente te seguindo, tem tanta gente te vangloriando aí, tanta gente indo atrás dos seus ensinamentos. Você é um rei? Aí ele falou: Meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo aqui de vocês, do jeito que vocês vivem.
E todos sabiam do reino de que Jesus falava. Era o reino de amor que ele pregava, pois só quem ama as pessoas como ele poderia conhecer um reino tão feliz, onde todos se amavam e se respeitavam. Era o reino de amor, né, gente, que ele falava. Então, bom, vamos conversar mais um pouco sobre isso. Jesus foi crucificado pelos homens ignorantes, então isso realmente aconteceu, né? Vocês já viram sobre a paixão de Cristo. Ele foi crucificado pelos homens ignorantes que não entendiam como ele fazia, o que ele estava fazendo ali. Mas ainda hoje, todos se esforçam para aprender a amar uns aos outros, para que um dia possam viver nesse reino de amor. Bom, agora que a gente já sabe a lição de Jesus, e aí, o que a gente faz com isso? Só aconteceu naquela época, né? Não, por isso é que a gente até hoje lembra das lições de Jesus, que a gente ainda não conseguiu chegar nesse reino de amor plenamente, que todo mundo vive feliz. Todo mundo que você vê vive feliz, sem sofrimento? Não, né? Inclusive a gente sofre por algum motivo, todo mundo sofre. Quem é rico sofre, quem é pobre sofre, quem tá doente sofre, quem tá com saúde um dia vai sofrer também. Então a gente ainda não atingiu esse reino de amor de Jesus. E é um outro reino, um outro lugar daqui, é depois que a gente morre ou não. Como ele falou que é um reino de amor, é um reino de sentimento, né? Do que tá dentro da gente, do que a nossa alma pensa, do que a nossa alma sente. Então a gente pode tentar praticar esse reino de amor em todo lugar que a gente vai, com todas as pessoas que a gente encontra, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso professor, com o nosso primo, com o nosso tio, com as pessoas que você não conhece, mas que são amigos do seu pai ou da sua mãe que estão ali, com todas as pessoas, inclusive com aquelas que ficam espizinhando a gente, né? É nesse momento que a gente mais lembra o tanto que é difícil. E são os momentos que a gente deveria refletir mais, né? A pessoa tá difícil com a gente, tá enchendo o saco, ou não quero estar aqui, eu preciso descansar. É um momento que a gente precisa parar e pensar, nossa, mas o que Jesus faria nesse lugar? O que ele ensinou que eu tenho que sentir? E a gente vai tentar exercitar isso todo dia. Isso não acontece rápido, tá, gente? Não é porque a gente sabe que é facinho, não. É difícil, que ó, foram muitos anos para Jesus ensinar a gente. E até hoje a gente está sofrendo porque não conseguiu chegar nesse reino de amor. Então, o que ele falou? Uma das primeiras coisas. Amai-vos uns aos outros, perdoar para ser perdoado, né? Não é que a gente vai dar abraço em todo mundo. A gente já falou sobre isso em algumas outras lições. Não tinha amar os inimigos, não é? E respeitar os inimigos, você não precisa estar lá de mãos dadas com ele o tempo todo, mas é diferente de a gente respeitar isso, deixar que cada um tem o seu tempo, cada um vai entendendo o seu tempo, né? E a gente não deixar de fazer coisas boas, porque tem pessoas que não fazem coisas boas, né? A gente tem que fazer o nosso lado. Perdoar para ser perdoado, né? Quando alguém faz uma coisa que a gente não gostou, a gente tem que tentar entender o lado daquela pessoa, por que ela fez aquilo. Ou simplesmente esquecer, não precisa ir atrás, dela de novo, não precisa com aquela convivência, mas perdoar, deixar aquilo, não ficar com aquilo no coração, não ficar lembrando, magoado daquilo, seguir a vida em frente, né? Bola pra frente. São várias lições que a gente tem que exercitar que Jesus ensinou para nós através do Evangelho. Por isso que toda semana a gente tenta lembrar, e é bom todos os dias a gente ter aquele momentinho de pausa, sozinhos. Deixa eu reorganizar aqui as minhas ideias para a gente começar o próximo dia ou continuar esse dia tentando aplicar o quê? O reino de amor, o reino de Jesus na nossa vida. Então, aqui mesmo onde a gente está. E mesmo depois que a gente morre, qualquer outro lugar que a gente esteja, a gente vai continuar tentando aplicar o reino de amor para sermos felizes, para a gente conviver melhor com as pessoas, não é mesmo? Conviver com as pessoas com quem a gente ama. É tão bom quando a gente sente um amor, não é? Não tem momento que você fica tão alegre, tão feliz de estar com aquela pessoa. É isso que a gente tem que tentar sentir em várias ocasiões, com várias pessoas. Tá bom? Bom, vamos tentar então pro resto do dia? Acho que já deu de conversa, a gente já entendeu alguma lição, já tem alguma coisa que a gente pode fazer hoje ou amanhã, não é mesmo? Então, vamos finalizar? Obrigada, Senhor, por estar aqui.
desse momento de aprendizado. Que possamos nos lembrar a cada situação da nossa vida daqui para frente. Que tenhamos forças para exercitar, tenhamos inspiração dos anjos, dos nossos amigos. E que tenhamos o discernimento, esse entendimento de como seguir no seu bom caminho. E se não soubermos, que sejamos inspirados e guiados pelo Senhor. Obrigado por todos à nossa volta. Obrigado por estarmos aqui abrigados. Que estejamos dispostos a exercitar esse reino de amor. Pode ser então? Então até a próxima, pessoal. Gostaria muito de conversar com vocês, ouvir os comentários de vocês, o que for possível. Então um beijo. Eu, Paula, a gente volta na próxima e a Tati também. Até mais.